Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo Christian Dunker, professor da USP, psicanalista. Muito obrigado, Dunker. É um prazer e uma honra. A gente está aqui conversando. E, bom, a gente tem levado aqui umas conversas sobre a inspiração em pensar um pouco a democracia, o turbilhão que a gente está vivendo e também pensá-la nesse ambiente de redes, né? E eu queria, então, te propor uma pauta para a gente começar a nossa conversa, que eu sei que tem a ver com o seu campo de preocupações. É assim, você acha que existe um vínculo entre clínica, você é psicanalista clínico, e política? Como é que é esse vínculo? Existe. Escrevi um pouco sobre isso e é um vínculo mais interno do que a gente pode pressupor, né? E se a gente pensar na psicanálise, nas psicoterapias, e se a gente for recuar a origem arqueológica delas, a gente já vai encontrar as práticas de cuidado de si, né? A observação de sonhos, olhar de perto, olhar de longe, as meditações sobre a morte, sobre o destino. E essas práticas, elas eram eminentemente uma forma de tratar os excessos do poder, né? Tanto o poder no sentido de, assim, pedir para que o outro te governe, quanto o poder na relação a si, né? O autodomínio, a autodisciplina. E foi daí que veio o meu interesse pela política, né? Fui estudando como o tratamento psicanalítico, isso, a tese do Lacan, ele implica numa espécie de renúncia calculada ou metódica ao exercício do poder. Tanto do que o paciente nos pede, desesperadamente, porque, bom, quer se orientar na vida, quanto as tentações que a gente tem de exercer o poder sobre ele. Então, pensando nessas práticas de resistência, de deslocamento, no fundo, de produção de uma experiência que prescinda ao seu final justamente dessa servidão voluntária, né, na qual nós estamos, enfim, em estado básico expostos, né? E assim, você acha que a política hoje está, fazendo uma metáfora, especialmente doente? Ou ela sempre foi doente? A política, compreendida como política, governo, Estado, relação com o poder, nesse sentido? De certa forma, ela foi infectada por elementos alienígenas, antígenos novos, tipo fake news, tipo Oxford Analytics e Cambridge Analytics, e manipulações para as quais a gente não está acostumado, né? Não só porque isso é um novo tipo de linguagem, a linguagem interfere na constituição do espaço público, o espaço público é onde acontece o embate, o conflito, a inscrição de diferenças que a gente chama de política, né? Então, uma alteração nesse ambiente é uma alteração na política. E uma alteração para a qual a gente não está muito preparado, nem do ponto de vista institucional, nem do ponto de vista comunitário. Então, é uma espécie de debilitação mundial, global, que eu entendo decorrer um pouco disso, um pouco do esgotamento das fórmulas que a gente tinha, das esperanças que a gente tinha num certo tipo de democracia, né? Assim, recentemente teve a eleição do Parlamento Europeu e um demógrafo das religiões que eu acompanho, chamado Eric Kaufmann, um canadense radicado na Inglaterra, ele faz uma análise. E eu queria ouvir tua opinião do ponto de vista de quem trabalha com a escuta, né? Então, assim, ele faz uma análise de que a extrema-direita europeia teria crescido nos últimos anos porque os partidos que compõem o mainstream da política, então, grosso modo, o espectro que vai da centro-esquerda à centro-direita, que seriam os partidos mais, digamos assim, organizados, históricos, né? Que esses partidos na Europa não teriam dado ouvido corretamente ao medo europeu com relação ao crescimento da imigração. E aí o Kaufmann, que ele é um demógrafo, ele estuda movimentos populacionais e tal, e então ele diz que, entre aspas, a responsabilidade pelo crescimento da extrema-direita é a não atenção à insegurança e ao medo de grande parte da população com relação a esse estranhamento. Você acha que isso faz sentido, esse tipo de reflexão? Faz sentido parcial, né? E, de fato, na Alemanha, na França, também na Inglaterra,
você vai analisar o crescimento do antissemitismo, Brexit e manifestações que a gente genericamente coloca do lado da direita, e elas são bastante reativas à perda de espaço, ao medo, à insegurança. Mas, no fundo, é como se não tivesse havido uma renovação da nossa escuta para a diversidade. A forma como a gente entendia a diversidade na Inglaterra era muito colonialista. Sim, o pacto, o império, bom, vocês vêm para cá, a gente acolhe. Isso não teve uma renovação para um ambiente muito mais cosmopolita do que o próprio império, né? Então você tem, eu acho que esse é um elemento importante. Do outro lado, é difícil pensar isso sem entender ou levar em conta o colapso econômico, né? A crise de 2008, os fundos de pensão sistematicamente colapsando, né? Principalmente nas periferias europeias, né? Nos países periféricos da Europa, um envelhecimento e uma tensão geracional crescente. É difícil pensar sem economia, né, esse processo. E assim, mas você acha então que, quando você fala da diversidade, se o Kaufmann fala de não haver escuta para o medo, você quer dizer que não houve também uma atualização da escuta para a diversidade dentro da Europa? Sim, eu diria, não houve uma prevenção para a ideia de instrumentalizar o medo, né? Um novo arranjo que vai dizer para as pessoas, olha, a sua vida está em perigo, você não sabe, né, a extensão disso, mas ela está muito mais instável, precária, insegura do que você pensa. Quem fez isso foi a extrema-direita. Exatamente. Esse espaço de afeto que não foi propriamente acolhido que deu origem a essa polarização. No meu entender, a polarização veio da direita, não veio da renovação da esquerda, né? Você pensa que, então, às vezes a gente não dá devida atenção à dimensão de afeto na política? Sim. Porque a política é muito afeto. Não, mas isso que a gente está falando é recente, isso já é pós-traumático, isso já é depois do colapso. Uma política leva em conta corpo, afeto, as dimensões não institucionais, as dimensões comunitárias. Isso é esse passo para o qual a gente foi sem muita preparação, né? E do outro lado, com um verdadeiro registro de aproveitamento da diferença, né? De incitação de certos afetos, como o ódio, como o medo, como o ressentimento, que estavam disponíveis no mercado, alguém capitalizou. Você não acha que o ressentimento, o conceito que vem do Nietzsche, da filosofia, é uma chave interessante para pensar o mundo contemporâneo? Eu tenho tido essa suspeita. Sim. Talvez uma das categorias, como, sei lá, luta de classes, sociedade de mercado, sabe? Como marcadores, quer dizer, o ressentimento como um afeto triste, parece que cresce, né? Bom, é um ressentimento, você falou no Nietzsche, que tem que ver com déficit de elaboração de diferença, né? Diferença ontológica, diferença de classe, diferença de gênero, com a diferença em toda a sua extensão, né? Então, de certa forma, a gente foi exposto a mais liberdade do que a gente conseguia gerir, né? No sentido de que mais diversidade, você vai ter mais confrontação com a diferença, né? Mais confrontação com um conflito. E aí tem maneiras muito simples de reforçar o ressentimento de tal maneira que ele vá produzindo, sim, identidades em seu favor. Porque usando uma metáfora do campo psicológico e médico, essa patologia política que a gente pode identificar como sendo o populismo, ou esse novo populismo que existe na Europa, e não só lá, a gente vai chegar no Brasil, e não só lá, né? Assim, esse populismo, o populismo normalmente ele se alimenta de uma crença em soluções simples para problemas complexos. O populista é um cara que oferece para você, supostamente, olha, se você tirar isso da frente,
todo o resto vai ficar bem. O populista é um tipo assim de psicoterapeuta ruim, de psicoterapeuta sugestivo, porque ele no fundo diz o que a pessoa quer ouvir. É uma espécie de coaching político. Assim. Então, o próximo degrau da coisa é esse mesmo. Né? E dizendo que o outro quer ouvir, ele catalisa a insatisfação, ele catalisa o sofrimento em resposta, como você está falando, simples e alienantes, de forma genérica. Né? Mas aí eu diria que tem uma diferença muito importante entre o populismo de esquerda e o populismo de direita. Tá? O populismo de direita, ele no fundo produz uma democracia menor. Ele está prometendo uma fórmula que é assim, a gente consegue se salvar, dá para a gente se virar, mas vai ter que diminuir o tamanho do nós. Tirar o nós, gente do grupo. Tirar a gente do que nós estamos chamando de nós. Tá? E aí funciona bem. Funciona bem porque você arma um condomínio. Você arma uma democracia em estado com reduzido. Muros altos, tipo... Com muros altos. Exatamente. E o populismo de esquerda, ele propõe uma democracia mais extensa. De todos. Ele quer incluir mais gente. Isso, inclusive, você pega, né, a ideia grega de democracia, era minúscula, é para excluir as mulheres, metecos e escravos. Um percurso histórico da democracia que ela vai incluindo mais. Né? Inclusive, incluindo aqueles que estão incluídos formalmente, mas não concretamente. Então, minorias, são fronteiras. A democracia para essas pessoas, ela está muito distante, porque o Estado não os alcança, porque a cidadania não os alcança, porque elas fazem parte do jogo, mas muitas vezes de forma precária. Então o populismo de esquerda está falando com esses grupos de fronteira, enquanto o populismo de direita quer falar com aquele grupo, vamos dizer assim, reduzido de pessoas. Né? Assim, aquele livro, que é, na verdade, uma coletânea de artigos publicados em jornais no final do século XVIII nos Estados Unidos, conhecido como O Federalista, ou Os Federalistas, né? Jefferson Payne, Hamilton... E aí, eles, nesse conjunto, há sempre uma preocupação, há uma expressão, enquanto você falava... me veio à mente, é uma expressão que eles usam, que é gente middling sort, no sentido de eles queriam uma democracia com pesos e contrapesos, eles criaram isso tudo, mas que os representantes não fossem, então, naquela época, descritos como pequenos artesãos, pequenos comerciantes. Naquele momento, esse era o grupo que, apesar de estar incluído formalmente, mediante voto, eles esperavam que eles não tivessem incluídos formalmente na possibilidade de vir a ser representantes, certo? Sim, no fundo o pecado original do pensamento liberal, né? Ele vai se pensar como uma meritocracia no sentido de que vão ter sempre um grupo de mais bem informados, mais bem formados para dirigir e representar os outros. Né? Essa ideia ela vai adquirindo reformulações e agora nós estamos num momento de acirramento dela. Né? E assim, eu acho que nesse momento, quando a gente fala de movimentos sociais que podem inclusive estar fora do mecanismo partidário oficial, né? Então, uma coisa é eu entender que um partido representa um determinado grupo de interesse. Outra coisa é eu entender que existe um grupo de interesse que não é representado por partido nenhum. Então ele se organiza em movimentos sociais, genericamente falando. Né? Como que você pensa, Dunker, um tema que eu acho extremamente delicado no debate político hoje, o lugar da violência como instrumento político de resistência ou de transformação, dito de outra forma, como que você acha e se há lugar para se pensar a violência à direita e à esquerda e se há diferenças dessas violências? Ou não se deve falar desse assunto? Eu acho que esse assunto é crucial, ele demarca diferenças e programas distintos. E claro, você tem perspectivas concorrentes para entender o que é a violência, a começar de como você a visibiliza, o
o que você caracteriza uma violência e o que você chama, vamos dizer assim, de conflito arbitrado, de livre competição, de sobrevivência dos mais fortes. Quer dizer, tudo isso é violência. Então, para alguns sim, para outros não, com gradientes, né? Mas assim, grosso modo, a direita vai pensar a violência de uma forma legalista, de uma forma, vamos dizer assim, aquilo que transgride a lei posta, aquilo que, portanto, vai contra a convenção dominante e hegemônica. Então, a violência ela tem que ser basicamente contida, porque ela é insurreição, ela é falta de ordem, ela é balbúrdia, ela é bagunça, né? Porque a gente confia na lei e a gente defende a lei como ponto de partida da conversa. Ou seja, o ponto de partida da conversa é a justiça. Sim. A esquerda vai pensar que o ponto de partida é a liberdade. Justiça é um Estado, né? É uma convenção necessária para que a liberdade consiga progredir, incluir mais gente e, portanto, vai se interessar pela violência nas suas bordas, a violência que pode ser, então, transformativa. Quanto de ódio a gente precisa para transformar e tornar nossas vidas mais interessantes? Um pouquinho é importante. Se você torna o ódio a gramática fundamental da relação de reconhecimento, é Hobbes, é a guerra. Uhum. Voltamos para o paradigma aí liberal. Uhum. Né? Então, a discussão sobre a violência, ela depende muito de como a gente a coloca, inclusive da caracterização do que é violência. Né? Então, você entende que o paradigma liberal, ele de alguma forma tem dentro dele uma espécie de aceitação da violência como dado, entre aspas, natural da existência? Tipo, quem é melhor vence, quem é mais competente vence. Hobbes contra Rousseau. Então, no começo é a guerra e para ela a gente volta de quando em quando, ou no começo é um estado, vamos dizer assim, de harmonia e felicidade. Mas essa é a maneira incorreta de colocar a teoria da violência para a esquerda e talvez quiçá para a direita. Incorreta? Incorreta. Porque essa ideia de que, bom, então aqueles que são contra a violência, por exemplo, de classe, a violência de gênero, a violência de raça, né? Eles no fundo estão defendendo minorias, eles não estão jogando correto, eles estão suspendendo a lei geral e criando uma lei restrita. Né? Mas essa crítica me parece muito, muito inadequada, porque no fundo a posição da esquerda não é russoniana. A posição da esquerda não é que somos pacifistas e bonzinhos. Então, isso é um clichê falso. Isso é um clichê, mas é um clichê gerado a partir dessa posição, de que se você não quer pensar o estado de guerra e de luta de todos contra todos como a nossa natureza, então você é um pacifista, ingênuo, um bom selvagem, você acha que as pessoas são boazinhas, é um otimista, babaca. Esse tipo de oposição, no fundo, é um conto, uma fábula inventada pela direita. Né? Então fala como que você entende o lugar da violência do ponto de vista da esquerda que não seja uma fábula. Bom, o modelo é a revolução, o modelo é a insurreição. Ou você pode pegar uma chave americana, o Thoreau, a desobediência civil, o reconhecimento de que na inadequação ao outro e a si, você tem um processo de violência, mas é um processo de violência que aspira a o quê? Outra forma de vida, outra forma de mundo. Então, a violência, ela é, no fundo, assim, um assunto de embate, de disputa, porque uma parte dela vai virar lei. Uma parte dela vai ser escrita como lei. Não sabemos qual vai ser. Pode ser essa, pode ser aquela. Mas a ideia de olhar para isso e dizer, bom, violência não importa, a gente reprime, é simplesmente assim, dar as cartas para a polícia. Né? Dar as cartas para a defesa da propriedade, daqueles que têm mais, para ter mais aí. Às vezes eu tenho a impressão que há um certo receio, inclusive por conta de que a gente vive no mundo do marketing, da propaganda, da visibilidade, né? Por parte da esquerda, de que ela seja interpretada como alguém que prega a violência. Violência política, revolucionária, né? E, nesse sentido, às vezes, é como se você pudesse, para ser de esquerda, você devesse ser de esquerda apenas na universidade, ou ciclos de cinema, em peças de teatro. Inofensivo. Né?
Tem que ser, pô, a violência é tolerada, mas dentro assim de uma mimes, de um ringue, de um no ritualismo. debate da violência simbólica, por exemplo. Sim. Não, mas isso tem uma razão de ser, né? Porque se você, como alguns dissemina, vamos dizer, o discurso de armamento, como hoje a gente está vivendo, né? Uma versão, né, do defenda-se você mesmo, faça você a própria polícia e a justiça com as suas próprias mãos, isso significa na prática que aqueles que têm menos vão apanhar mais. Aqueles que têm menos condições de se defender vão menos condições de comprar arma e que já estão sofrendo opressão. Que já estão apanhando em violência doméstica, em violência de gênero. Já a situação não é pacífica e agora a gente vai trazer uma violência adicional para ela. Então, é óbvio e compreensível que a retórica da violência, ela intimide aqueles com os quais a esquerda tem uma simpatia, uma afinidade. Mas aí, isso se tensiona com, por exemplo, as ocupações, né? Com a violência que a gente tem no campo, com a violência que a gente tem em relação ao conflito de terras no Brasil, que é uma outra lógica, que é uma outra situação, onde de fato você tem confrontações que teriam que evoluir para o nível da palavra, né? Então, dialeticamente, precisaríamos levar essa ideia de que o conflito ele pode se deslocar de arena, ele pode ser tratado, né, na universidade no fim, mas muitas outras mediações antes, como a regra de enfrentamento de contradição e de violência. Isso, meu entender, é o que nos levou a esse buraco, esse abismo. Falta total de aposta em mediação para a violência. É a violência ou paz? Não, é violência ou enfim, neutralização de que não tem os meios. Então, não, isso é errado. Mas você não acha que em algum momento... Porque política, a gente sabe, né? A política, ela é inclusive a necessidade de você conviver com quem você não concorda. Sim. Porque conviver com quem você concorda é teoricamente mais fácil, né? Então, a sociedade e a política, quando se critica Platão na República, de que ele criou uma utopia, porque toda utopia pressupõe a inexistência da política. Se a política é um espaço onde o diferente convive, mesmo que tendo conflito, mas cria mediações para viabilizar essa vida, né? Então, mas aí a gente tem uma diferença. Desculpa, preciso fazer uma parte, né? Platão já podia falar do Tocqueville, toda a tradição que tem por trás disso. Quer dizer, então, essas mediações vão acontecer desde que a elite não se vulgarize. Desde Como que a elite, vulgarize? Desde a democracia na América, né? Quer dizer, por que você não pode ampliar? Porque short people não faça parte. Exatamente. A novidade que a gente tem agora é esse discurso, vamos dizer assim, parasitando explicitamente a vulgarização, parasitando explicitamente o ataque à ciência, à cultura, à erudição, a qualquer coisa que organize as mediações. Isso está fora da jogada. Isso não é Platão, isso não é Tocqueville, isso não é liberalismo, isso é outra coisa. Quando eu falava do Platão, eu quero dizer que a diferença do Platão para Aristóteles é que o Platão, na Utopia, do ponto de vista do Aristóteles, eu acho que o Aristóteles acertou mais que o Platão entre os dois, né? Na política, do ponto de vista do Aristóteles, a política lida com conflitos. E não há como eliminar isso, a não ser você eliminando os seres humanos, né? Porque os seres humanos não são iguais, eles não necessariamente querem a mesma coisa. Agora, passando para o que você estava falando, quer dizer, você acha que hoje há um risco, ou aconteceu, digamos assim, um movimento da elite se tornar vulgar, banal e perder a capacidade de uma certa... A palavra vai soar aristocrática, mas não é a minha intenção. Uma certa sofisticação na mediação? Uma certa responsabilidade, né, ética na mediação, né? Você diz, bom, você estudou mais, você teve mais recursos de capital simbólico ou cultural, você é responsável por isso. Né? Nossa elite predatória diz, não, não vou dividir com ninguém. Nossa, no Brasil. Não, essa que é bom,
se estabeleceu aí no poder. Agora, sempre a elite de natureza platônica, ela foi compatível com discursos universalistas, né? Que é onde o Platão consegue, vamos dizer assim, trazer o mundo das ideias, porque ele é o mundo para todo mundo, não tem ninguém de fora, né? Agora, se você pensar num processo que vai levar em conta o conflito, no fundo, abolindo pessoas, né? Abolindo praticamente porque não vão ter voz, porque vão ser excluídas do espaço público, porque vão ser excluídas de escola, porque vão ser excluídas dos meios que te permitem pensar justamente essa hierarquia social. Então, mesmo do ponto de vista liberal, o que a gente está enfrentando é uma contradição interna. Não só entre direita e esquerda, mas, caramba, o que vocês fizeram? É no próprio clube. Então, eu acho que do ponto de vista dos últimos tempos aqui no Brasil, em que você começou a ter, digamos assim, um espectro mais amplo à direita, e por direita eu quero dizer pessoas que podem pensar a sociedade não só num repertório que, grosso modo, iria de Marx a Rousseau, grosso modo, né? Na medida em que a gente tem, depois de uns 16 ou 17 anos, o governo do PT, e aí você tem um governo que não está identificado com o espectro da esquerda, aí o próprio processo de reflexão do espectro, que a gente pode dizer, alguns chamam de direita responsável, alguns chamam de centro-direita, ou uma direita liberal, até... Sim, o direita esclarecida? Direita iluminista, até a extrema direita, que eu acho que faz um espelho, porque você pode, quando você vai ao espectro da esquerda, você também tem espectros que vão desde uma esquerda esclarecida, dialógica, até uma esquerda radical, que pode, por exemplo, imaginar que seria possível, sei lá, a sociedade que vive hoje existir no modelo indígena. Né? Que eu conheço gente que pensa assim, né? E você deve conhecer semelhantes também. Então, assim, dentro desse espectro à direita, eu acho que nos últimos meses no Brasil, o fato do Bolsonaro ter eleito, de fato isso vai criar uma possibilidade até de reflexão mais concreta sobre as identidades desse espectro. Entende? Quer dizer, uma promessa, que disso vamos criar... Não é uma promessa, é um fato. É um fato? É um fato no sentido de que, assim, um fato que já vai se constituindo na materialidade dos conflitos, das diferentes opiniões, sei lá, das demissões de pessoas que não concordam com determinadas posições, não só na máquina do governo. Então é isso que eu estou chamando. Só que aí você tem um espectro, sei lá, de 5 meses, para falar institucionalmente de candidato eleito. Tá, mas né? Que é o fim de um processo que veio já de antes, né? Assim, que tornou possível a eleição dele, né? Assim, o processo, sim. E esse processo, me parece, que, por um lado, pensando no PT, todo partido que fica muito tempo no poder sofre desgaste. Independente do espectro ideológico dele. E esgota, o programa se esgota. Esgota. Às vezes esgota porque foi bem sucedido, acabou... Eu acho que, no caso específico do PT, se esgotou, inclusive, no sentido interno de dificuldade de mediação de futura liderança. Acho que é uma história interna do PT que também fala disso, né? Partido hegemônico à esquerda, que construiu uma história de hegemonia e que no poder, a dificuldade de ter uma transmissão, me parece que a passagem do Lula a Dilma fica muito clara a diferença, digamos assim, entre aspas, de competências políticas, né, como figuras. Eu tenho essa impressão. Então, eu tenho a impressão que, ao longo desse processo, foi se construindo, e aí eu acho que as mídias sociais, inclusive, têm uma responsabilidade muito grande nisso, foi se construindo... E positiva também, porque as mídias sociais incluíram pessoas, milhões de pessoas no debate de qual estavam fora. Positivas e negativas. E negativas, tá, tudo bem. Mas positiva também, assim. Eu pensava no sentido de que abriu espaço para você ter um debate que, de fato, trouxesse à tona percepções de realidade, percepções políticas que... estão dialogando. Então, mas aí eu tenho uma pergunta para você, Pondé. O que aconteceu? Que nesse momento mais escuro, mais agudo, nós precisávamos de um pensamento de direita esclarecida,
de direita que, bom, tudo bem, agora vai haver um revezamento, que ótimo, mas que preservasse, bom, sei lá, educação, cultura, ciência, valores universais. Né? E onde é que foram parar os nossos pensadores de direita? Onde é que está o Melchior? Onde é que está? Melchior morreu, né? Pois é, cadê? Inclusive cadê o... Então, mas cadê os... Mas é que está... Assim, isso tá a direita pensante. Isso está nascendo, né? Você está na frente dela, inclusive. Mas... Né? Então, assim, não, mas está nascendo. O que virá, não é o que está aqui. É o que está aqui. Mas é o que está acontecendo, não... assim. Eu acho que você tem que levar em conta o seguinte. Primeiro, quando você fala de um candidato eleito, e você tem todo um espectro de candidatos que foram para o saco, que poderiam ser candidatos mais interessantes ou menos interessantes. Mais ao centro, né? Mais à direita ou perto do centro. Como se esperava. Isso não aconteceu. Inclusive, candidatos que pareciam que iam ser viáveis, mesmo mais à esquerda ou à direita, não foram viáveis. E aí você tem um candidato que acaba ganhando a eleição e que o temor é que ele construa um processo de destruição da máquina do Estado, inclusive um pouco a semelhança do Maduro na Venezuela, certo? Que imploda o Erdogan na Turquia, e nesse sentido, independente da ideologia, né? Mas independente da ideologia, a gente tem o Olavo de Carvalho capitaneando. Mas peraí. Nunca a gente teve um debate ideológico tão presente no nosso dia a dia como agora. Mas a gente começou a ter um debate ideológico de fato entre visões de esquerda e direita há 2 dias, né? Tá bom, mas o que metáfora, a minha pergunta é como é que se fermentou uma direita que pensa desse jeito? Não, eu acho que dentro dessa direita que você fala, você tem várias referências, começam a aparecer agora, Christian. Assim, onde que a gente tinha um debate de política no mundo universitário, ou até certo ponto há hoje, um debate político no mundo universitário, em que de fato você tenha, sei lá, outro dia eu li uma entrevista de uma colega em que ela citava Michael Oakeshott. Só para citar uma referência. Michael Oakeshott é um filósofo extremamente sofisticado inglês do século XX. Onde que isso aparecia no debate? Não aparecia. A gente estava sem ferramentas. Eu digo a gente, se você pega jovens que estão estudando, que estão querendo aprender fórmulas políticas, ferramentas políticas, quer dizer, você não tinha quase um espectro onde você tivesse, por exemplo, uma tese em que alguém fosse abordar a política do ponto de vista do Léo Strauss. Eu estou respondendo para você o seguinte, está se construindo um repertório. Tá, 2 notas de rodapé. A primeira, sei que essa é a sua posição, é que esse debate existia, mas ele não estava nessa chave. Você está, vamos dizer assim, ignorando a tradição da teologia no Brasil. A força dos seminários, desde os jesuítas, na construção do nosso parque educacional. E esse parque, ele era composto dominantemente pelo pensamento de direita. Então, o debate com, tendências e pensamentos mais teológicos, você dá aula num departamento que é fruto disso, estava posto ali. A gente tinha a direita do ISEB, a gente tinha várias direitas muito pensantes, a gente tinha a direita da economia. Olha, é assim, a direita da economia existia, inclusive no período da ditadura, sim, né? Sim. E depois desapareceu um pouco do mapa. Eu fui educado no colégio jesuíta. Por exemplo. Né? E fui educado no colégio jesuíta e fui educado na teologia da libertação. Né? Então, laica. Assim, não conheci nenhuma outra forma de teologia que não fosse da libertação, assim como no departamento que eu não faço mais parte, porque estou fazendo outra coisa na PUC, essa é outra história, mas sim, no departamento que eu dei aula há mais de 20 anos, também teologia da libertação. Então, acho que não se trata de ignorar, né? Porque então você confirma a nota de rodapé. Eu não confirmo a nota de rodapé. O que eu estou dizendo é que a tua afirmação, ela é uma afirmação um pouco reta demais para uma coisa que não é assim. Eu nem não ignorei coisa nenhuma. Não, você fala que a esquerda, as universidades só têm esquerda. Eu não falei isso. Suas colunas, enfim. Eu não falei isso. Eu disse o seguinte, que eu fui criado num colégio jesuíta, e esse colégio jesuíta, eu aprendi teologia da libertação, que é de esquerda. Eu dei aula há 20 e tantos anos no departamento de teologia da PUC, e esse departamento
quase da sua totalidade, é de esquerda. O que eu estou dizendo para você é que não é correto afirmar que o debate católico das últimas décadas no Brasil fosse essencialmente de direita, porque não é mesmo. A literatura de teologia produzida no Brasil, inclusive a maior parte dos meus parceiros, inclusive amigos, é uma forma de teologia que ela é bastante construída no espectro da identificação entre carisma profético hebraico e hermenêutica marxista. Então, a direita, que você disse que estava aí, eu acho que houve o debate, eu acho que a direita que havia no Brasil esse tempo inteiro, era mais, que ainda há, de certa forma, é uma direita mais associada à defesa de um certo liberalismo econômico. Tanto é que quando você vai para pensar o espectro de jovens identificados com o liberalismo, que existem grupos, o mais antigo que eu conheço... Não, tem grupos há 30 anos de pensamento liberal econômico, né, no Brasil, que a gente pode chamar de jovens. Né? Esses jovens que não estão na universidade, eles são grupos de normalmente gente que trabalha em mercado financeiro, jovem empresário. Que fizeram 68 e que depois viraram do lado, pro outro lado. Não, mas é gente agora que tem, sei lá, 35 anos, 40 mais anos, jovem, 32, mais jovem. E essa moçadinha, eles que são identificados com a direita liberal, esse já tem algum tempo, mas eles estavam e estão ainda numa reflexão essencialmente de escola austríaca, Ludwig von Mises, Hayek. Então, Constantino e companhia. Sim. Mas é vergonhoso, vergonhoso. Confessa que é vergonhoso ter um Rodrigo Constantino representante dessa tradição de pensamento da direita econômica. O Rodrigo Constantino, ele é razoavelmente recente. Recente, eu digo, se a gente pensar 40 anos. Isso que eu estou dizendo. Mas Instituto Milênio, não é só ele, o Instituto Milênio está associado aos estudos de Fomises, né? Está associado a esses Hayek, liberais, Friedman, Becker, Hayek, discípulo do Fomises. Então, assim, o que eu estou dizendo é que uma certa tradição mais à direita estava mais vinculada e mais presente no grupo, digamos assim, de uma direita econômica. Tanto é, Christian, que se você for ao universo, nos últimos, sei lá, 5, 4, 3 anos, a dificuldade de você partir de um repertório que seja que não seja tão econômico, e você vá para um repertório que fale mais de, sei lá, política, sociedade, é difícil. Sim. É difícil, porque o que eles conhecem mais, essencialmente, é o discurso econômico. Então, essa direita, que ainda é jovem, ainda que já existia, ele tem mais ou menos 30 anos de existência como, digamos assim, como uma instituição que gera encontros, gera debates. Então, assim, a impressão que eu tenho é que o processo, ele está em curso, o esforço, ele está em curso. Obrigado, querido. A gente já estourou muito tempo. Passou muito rápido isso. Mas tá rolando, assim, bastante mas essa ideia, coisa. A gente vai mas bem denso, né? É denso.